Bora lá. Continuando a falar sobre EIGRP, um dos comandos principais aqui que a gente tem com relação ao EIGRP, Show IP Protocols. Quando se utilizado o EIGRP no modo clássico, ou seja, não nomeado, numerado, vamos dizer assim, nós temos como composição da métrica aqui os fatores K. Para compor a métrica, o EIGRP usa como default os valores que estão ativados, que é o K1 e o K3, que fazem referência aí a bandwidth e delay. Você tem outros fatores K que estão desativados que poderiam ser utilizados na composição da métrica, só que eles estão desativados. Se você quiser, você pode alterar isso daí. Esses valores não é recomendado pela própria Cisco, mas é uma opção que você tem. Que daí entra valores como load, confiabilidade, por exemplo. Além dessas informações do fator K, é muito importante frisar que para se formar uma adjacência com qualquer vizinho, o valor do sistema autônomo tem que ser igual nas duas pontas e os valores K também tem que ser iguais nas duas pontas. Diferente lá do que eu havia mencionado no vídeo anterior, que eu falei erroneamente que alterando o valor de hello tem que estar igual. Não, o valor de hello e de hold, o valor de hello e hold, isso é fator local, só serve para manipular a sua tabela de roteamento, não interfere na adjacência. Na adjacência, efetivamente, o que deve ser levado em conta é o número do sistema autônomo e os valores K. Então, se você, por acaso, mudar esses valores que aqui estão, você tem que mudar do outro lado também, senão não vai funcionar. Aqui também temos a parte de hop count, 100, por exemplo, que para selecionar o melhor caminho, o EIGRP ele não usa a quantidade de saltos. Isso daí é um fator que era utilizado pelo RIP, mas aqui ele menciona isso daí como título de referência para vocês. Tem também o variance, que é aquele fator multiplicador para que você consiga utilizar balanceamento de carga com métricas desiguais. E aqui na parte de cima ele mostra para você se você tem algum filtro setado tanto no tráfego de entrada quanto de saída, inbound ou outbound. Outro fator bem importante é o que? Quando você usa o EIGRP no formato nomeado, ele adiciona mais um fator K, que é o fator K6. Lembre-se que nós havíamos discutido que o nomeado ele suporta não somente 32 bits, mas 64 bits, justamente para acomodar velocidades superiores a 1 gigabit. Porque com 32 bits, uma velocidade de 1 GB e 10 GB teria a mesma métrica. Então, com 64 bits, esse problema já não existe mais. Ainda assim, quando você tem velocidades muito altas, a composição da métrica ela não cabe em 64 bits, que é o necessário para entrar na sua tabela RIB, que é Route Information Base, que é a sua famosa tabela de roteamento. Então, para acomodar uma métrica grande baseada em velocidades bem altas, você tem um comando que você pode estar utilizando, que é esse metric rib scale 128. O que ele faz basicamente é pegar a sua métrica gigante e dividir em 128, dividir por 128. Isso faz com que a sua métrica seja adicionada na tabela de roteamento. Na sequência, nós temos aqui como que a tabela de roteamento, como que a métrica da tabela de roteamento ela é composta. Então, nós temos os fatores K, então tem essa fórmula matemática aqui bem interessante, muito embora você tenha aqui valores como load, confiabilidade, como esses valores, eles estão aqui na sua fórmula, mas eles estão desativados.
mas ele entra na sua forma para título de cálculo, mas efetivamente o que é levado em conta aqui é banda e delay. Então, na sua composição de métrica, é muito importante ele falar que aqui é o bandwidth 10 elevado à sétima potência dividido pelo mínimo de banda ao longo do caminho em kbps. Então, ou seja, ele vai pegar a sua menor banda do caminho para estar fazendo a sua composição aí de métrica. E onde que você vê esses fatores de bandwidth e delay? Dentro das interfaces, não na configuração da interface, mas quando se dá um show interface aí, gigabit 00, por exemplo, numa interface específica, está lá o BW, que é a abreviação de bandwidth, e DLY, que é a abreviação de delay. Então, esses dois fatores que são mencionados aqui em cima é utilizado aí na sua composição de métrica. E outro fator importante aqui, o delay ele é somado em microsegundos no percurso inteiro, então no seu caminho inteiro, então ele soma todos os valores de delay. O Show IP EIGRP Topology, nós já havíamos visto isso daqui, só que aqui ele está vendo a informação de um prefixo específico. Dentro dessas informações é importante a gente salientar um detalhe interessante aqui. Por exemplo, state is passive. O que indica o state is passive? Quando você dá um comando show IP e GRP topology ele sozinho, você vai ver que nas entradas nas entradas que aparecem lá tem um P. Esse P indica esse passive. O que quer dizer o passive efetivamente? Quer dizer que o dual já fez o papel dele. Ele já executou todo o processo de cálculo necessário referente a essa determinada entrada, então não tem mais nada a ser calculado. Então, ou seja, tudo que havia necessidade de ser calculado já foi feito, então aquela entrada já está estável. Então, esse é um estado desejável. Então, toda vez que você vê um estado lá como estado passivo, quer dizer que tá beleza, não tem mais nada a ser considerado pelo dual, que é o algoritmo do EIGRP. Então, isso é um estado desejável. Lembrando que aqui a gente está falando de tabela de topologia e não tabela de roteamento, porque na tabela de topologia nós podemos ter o successor, que é aquela melhor rota, e feasible successor. Já na tabela de roteamento eu só vou ter uma entrada. Eu vou ter duas entradas caso a métrica entre um e outro são iguais. Aí eu tenho balanceamento de carga. Então, mas caso eu tenha métricas desiguais, eu vou ter somente na tabela de roteamento uma única entrada. Aqui ele menciona de quem que eu estou aprendendo essa informação, por onde, né, que é através da minha interface serial, e para compor esse FD que ele menciona aqui, o FD ele usa esses parâmetros aqui embaixo, lembrando que a parte de confiabilidade e load, embora ele entra lá no cálculo que a gente havia mencionado posteriormente, são fatores K que estão desativados, então efetivamente o que são levados em conta é o bandwidth e o delay. Aqui nós temos um outro exemplo de como que é feito o cálculo entre caminhos, né, entre origem e destino. Então, do ponto de vista de R1 para até chegar em R4, nós temos dois caminhos a serem percorridos, um via R2 e outro via R5. Então, via R2, nós temos uma velocidade aqui entre R1 e R2 100 megabits com 40 milissegundos, né? Milissegundos de delay. Aqui 100 megabits, 10 de delay, e aqui mais 10 megabits e 50 de delay. Logo de cara nós já vemos aqui que nós temos um gargalo. Então eu venho numa velocidade grande para cá, chega aqui é reduzido drasticamente. Então quando gera um gargalo e você tem um delay alto, isso pode gerar uma série de problemas na sua comunicação. Embaixo nós temos o caminho
de R1 para R5 100 megabits, 10 de delay, depois de R5 para R6 50 e 30, e R6 para R7 100 e 10, e R7 para R4 100 e 10, ou seja, não tem um gargalo aqui. O máximo que eu teria seria entre R5 e R6, só que ainda assim eu tenho 50 milissegundos, 50 megabits com 30 de milissegundos de delay, e isso daqui não chega a ser tão prejudicial assim. Então, na composição da métricas, aqui que ele menciona aqui, que o delay aqui tem aqui 4.000, mais 1.000, mais 5.000. 5.000 por quê? Porque aqui ele está usando microsegundos. Aqui eles estão em milissegundos. Então, basicamente, eu tenho que fazer uma multiplicação. E se fosse o nomeado, estaríamos falando em picosegundos, o fator de multiplicação seria até um pouquinho diferente. Então, nesse cenário aqui, esse caminho de cima, muito embora ele tenha uma quantidade de roteadores menores no caminho, ele é um caminho mais longo no sentido que ele vai demorar mais para chegar ao destino por conta aí do gargalo que nós temos aqui. Já aqui na parte de baixo, seria o melhor caminho a ser considerado, porque na composição de métrica e delay, onde que o delay ele se soma ao longo do caminho, e a banda ele considera a menor velocidade do caminho. Então estou considerando aqui em 50 megabits, e aqui eu considero 10 megabits, e aqui eu tenho aqui 10, 20, 50, 60 milissegundos de delay. Já na parte de cima eu tenho 40, 50, 100 milissegundos de delay. Então é muito maior o delay eu tenho aqui em cima do que eu tenho aqui embaixo. Então, obviamente, o caminho de baixo, embora ele passe por mais equipamentos, será o preferido. Se fosse um RIP, ele preferiria o caminho de cima, porque o que vale para ele é a quantidade de saltos e não banda e delay, que é utilizado aqui como critério do EIGRP. Na parte de cálculo de caminho, olha só que bacana que nós temos aqui. Do ponto de vista de R1, para chegar na rede 10, nós temos 3 caminhos a serem considerados. Um via R8, o outro via R2 e outro via R4. Então, R7 ele tem um FD para 10, para a rede 10, que é 10. Então, ou seja, quando R7 anuncia a métrica dele, ele vai anunciar o que? O FD de 10. Então ele anuncia 10 para R2, que vai somar com a métrica para chegar até R7. Então R8 pega 20, soma com 10 anunciado pelo R7, que é o RD, mais a métrica que compõe então o FD. Então eu tenho aqui um RD de 30, no caso R8 seria 30 como RD para ser anunciado para R1, e seria o FD dele para chegar à rede 10. Então aqui nós temos aqui, para chegar na rede 10, então eu tenho 20 mais 10, que são 30, que é o caminho via R8. No caminho de baixo via R2 eu tenho os mesmos 10 aqui, mais 10 do caminho entre R7 e R3, então eu tenho aqui 21, que é o que ele menciona aqui. Então RD 21 via R2. Via R6 ele tem aqui um total então de 130, que eu tenho 100 aqui, mais 10 aqui, mais 10 aqui, 120, mais os 10 que são anunciados pelo R7, 130. Só que olha só que interessante. Para o cálculo da minha tabela, o que entra efetivamente na minha tabela de roteamento é a menor métrica. Então, de cara, nós temos aqui 21. Só que 21 é o RD. Eu tenho que somar ao RD a métrica. Então, aqui, se R2 tem como
está anunciando como RB21, eu tenho que adicionar minha métrica para chegar até R2, que é 10. Então minha métrica de R1 para chegar na rede 10 seria o que? 31. Aqui, via R8 seria 40. E via R4 seria 140. Então, eu tenho como rede successor essa rede, que é a rede via R2, que é minha rede successor route. A feasible successor seria essa daqui via R8, e essa daqui seria não considerada, porque ela não bate com o FC, que é o feasible condition. O feasible condition diz o quê? Que o RD ele não pode ser maior do que a métrica successor. Então 130 é maior do que 31. 31, lembrando que isso daqui é o RD mais a métrica que é 10, então 31. Então 130 é maior do que 31, ele não é considerado aí na minha tabela de topologia. Quando você dá um show IP, GRP topology, ele não aparece lá. Ele apareceria quando você dá aquele comando show IP, GRP topology mais detalhado, que inclui todos os possíveis caminhos que a gente viu anteriormente. Então, se por exemplo, se eu tenho aqui o caminho R8, ele é considerado por quê? Porque 30 ele é menor do que 31, então ele é considerado. É interessante você analisar esse ponto de sucesso e feasible sucesso, porque isso melhora o seu tempo de convergência em caso de perda de comunicação de um determinado link. Por exemplo, sua rede successor é essa via R2. Se por acaso você perder essa comunicação aqui, ele não precisa recalcular o processo de roteamento inteiro, porque você tem uma rota, vamos dizer, uma rota de backup, que é a sua rota feasible. Então, automaticamente, ele coloca como na sua tabela de roteamento a sua rota feasible successor, que é essa daqui via R8, sem precisar recalcular nada. Por isso que o tempo de convergência acaba sendo muito maior. E só para frisar esse ponto aqui, nós temos esse outro exemplo, onde que nós temos aqui, do ponto de vista A, para chegar na rede 192.168.10, nós temos o caminho via B, C e D. Então, B, C e D. Então, o custo total, que é a métrica final via B, é 26, via C, que é 30, e via D, que é 55. Então, nós temos aqui como sucesso 26. O feasible, então, seria aqui, feasible, que seria a rota de backup aqui como 30, e essa outra, como é 55, ela nem entra no processo como um todo, mas ela continua lá. Caso você perca as informações das rotas acima, haveria um recálculo do dual, e essa outra entrada da tabela entra na sua tabela de roteamento. Então, estamos falando de tabela de topologia, entraria na sua tabela de roteamento. E para isso tem até umas informações que vamos estar abordando no vídeo seguinte, que é a parte de query. Quando, por exemplo, eu perco a comunicação, eu tenho só minha rede feasible e eu tenho minha rede sucesso, não tenho minha rede feasible. Quando eu perco minha rede sucesso, eu não tenho nada, então ele manda um query para os meus vizinhos para achar caminhos alternativos para chegar até o meu destino. Então isso daí a gente vai estar vendo no próximo vídeo.